Olá, vamos dar continuidade hoje à discussão que vimos fazendo do livro de Lenin, O Estado e a Revolução. Discutiremos na sessão de hoje os pontos principais do capítulo 5, que tem por título geral as condições econômicas do definhamento do Estado. Lembremos que, para Lenin, o processo revolucionário, ele tem como uma de suas finalidades eliminar o papel político do Estado. Isto não significa que em uma sociedade comunista ou em um modo de produção comunista não haveria organização da produção, não haveria uma determinada estruturação de como elaborar aquilo que é necessário para a existência daquela sociedade. O que Lenin procura demonstrar é apenas que o Estado perderia progressivamente as suas funções políticas, ou seja, a sua função de organizar os interesses de uma classe em detrimento de outro. Lembremos também que, para Lenin, enquanto continuasse a existir o Estado no período de transição da sociedade capitalista para a comunista, significaria que ainda não havia sido atingido na plenitude os objetivos perseguidos pela revolução social, ou seja, transformar radicalmente as relações sociais de modo a não existirem mais relações de exploração ou o domínio de uma parte da sociedade sobre a outra. Vejamos, pois, como Lenin vai construindo neste capítulo a reflexão sobre o definhamento do Estado. O primeiro ponto que ele observa é que não havia posição distinta entre Marx e Engels no que se refere à questão do Estado e ao definhamento progressivo do Estado. Neste sentido, tanto Marx quanto Engels eram decisivos opositores em relação à teoria anarquista, que propugnava que, tão logo a revolução fosse feita, não haveria mais a necessidade do Estado enquanto aparato organizativo da vida social. Marx e Engels investirão contra esta questão dos anarquistas, de tal modo que, para eles, era necessário, sim, um período de transição. E este período de transição, ele possibilitaria à sociedade a atingir os objetivos perseguidos, ou seja, uma sociedade sem classes. Observemos ainda que Lenin não está colocando uma fórmula neste período de transição. Para ele, o futuro do comunismo, ou o comunismo futuro, dependeria também da maneira como a sociedade teria iniciado a sua transição do capitalismo para o socialismo e, posteriormente, ao comunismo. Se a transição começasse em um país atrasado, é lógico que esta transição teria uma certa dinâmica. Se a transição ocorresse em um país onde as forças produtivas já estavam desenvolvidas, é claro também que a dinâmica seria outra. Daí, Lenin colocar neste capítulo que o desenvolvimento futuro do comunismo futuro é o resultado do capitalismo. Por outras palavras, tudo vai depender de em quais condições se inicia a transição de um modo de produção para o outro. Lenin vai observar também que a diversidade de estados existentes no continente europeu e mesmo fora do continente europeu não elimina o fato de que o Estado é sempre um Estado de classe. Portanto, é um aparato para realizar os interesses da classe dominante em detrimento da classe dominada. Dirá ele, a despeito da diversidade de suas formas,
os diferentes estados dos diferentes países civilizados têm todos em comum o fato de repousarem no solo da moderna sociedade burguesa, apenas mais ou menos desenvolvida do ponto de vista capitalista. Certos traços essenciais lhes são, por isso, comuns. Diante disto, Lenin considera que a questão que se coloca, então, é que transformação sofrerá o Estado em uma sociedade comunista, que funções sociais se manterão análogas à do Estado. Esta questão, observará ele, só pode ser resolvida pela ciência, e só é possível resolvê-la de forma científica se existirem dados solidamente estabelecidos. Aqui, mais uma vez, está colocada a questão da transição. Para pensarmos qual seria o desenvolvimento do Estado socialista em direção ao comunismo, que implicaria a supressão do aparato de Estado enquanto instância de dominação política, isto exige que se conheça também em quais condições seriam iniciadas a transição e os desdobramentos desta mesma transição. Diante disso, Lenin considerará que o primeiro ponto estabelecido pela teoria da evolução e pela ciência é que entre o capitalismo e o comunismo deverá intercalar-se necessariamente um período de transição histórica, aquilo que Lenin chamará na esteira de Marx e Engels por ditadura do proletariado, ou seja, a imposição da vontade da maioria à minoria. Feitas estas considerações, Lenin avança no sentido de refletir sobre a transição do capitalismo para o comunismo. Ele observa inicialmente que esta transição marca, sobretudo, um período de transformação revolucionária de uma sociedade em outra. É um período político de transição. Período político porque as classes ainda não foram definitivamente superadas. Haverá uma luta de resistência do poder burguês e contra esta resistência do poder burguês terá que haver uma organização proletária no sentido de fazer luta e resistência a esta tendência da burguesia em tentar recuperar as rédeas da economia e as rédeas tanto ideológicas quanto políticas da sociedade. Daí ele observar que este período de transição é um período de transição revolucionário de uma sociedade na outra e um período político de transição. Este período político de transição é marcado pela ditadura revolucionária do proletariado. O senso comum, sobretudo o pensamento liberal, procura utilizar esta expressão para indicar o seguinte, que comunismo é ditadura. Lembremos que este não é o sentido da expressão ditadura revolucionária do proletariado. Ditadura aqui no sentido de que, necessariamente na luta de classes, a vontade coletiva da classe trabalhadora terá que se impor aos resistentes burgueses que não querem o fim da sociedade burguesa. E mesmo que a classe trabalhadora terá que se impor àqueles trabalhadores que não estão conseguindo compreender o que é o processo de transição. Lenin deixa bem isso bem claro no seu capítulo. Não se trata de uma idealização da classe trabalhadora. Se trata, por parte de Lenin, do reconhecimento de que nem todos os trabalhadores, ou nem todos os operários, ou nem toda a classe proletária vai estar envolvida no processo. O que Lenin está colocando é a necessidade de envolver neste processo a maior parte possível dos trabalhadores, tendo a consciência de que alguns trabalhadores, por benefícios imediatos que possam colher no interior da sociedade burguesa, podem mesmo se colocar como refratários a um processo de transformação mais radical da sociedade. Prosseguindo, dirá Lenin, essa conclusão
de Marx, ou seja, da necessidade de um período de transição configurado pela ditadura do proletariado, ou a ditadura revolucionária do proletariado, essa conclusão de Marx repousa sobre a análise do papel desempenhado pelo proletariado na sociedade capitalista, sobre a evolução desta sociedade e a incompatibilidade dos interesses do proletariado e da burguesia. O proletariado quer se libertar da exploração e a burguesia quer consolidar as relações de exploração para poder continuar extraindo a mais-valia ou mais valor, ou, se quisermos, o trabalho excedente. Dirá ainda Lenin, antigamente, a questão era, para conseguir emancipar-se, o proletariado deve derrubar a burguesia, apoderar-se do poder político, estabelecer sua ditadura revolucionária. Agora, isto porque Lenin já está imerso no processo revolucionário na Rússia, agora a questão se apresenta de modo um pouco diferente. A passagem da sociedade capitalista, que se desenvolve em direção ao comunismo, para a sociedade comunista é impossível sem um período de transição política em que o Estado não pode ser outra coisa senão a ditadura revolucionária do proletariado. Diante disso, ele coloca a seguinte questão: quais as relações dessa ditadura com a democracia? Este é um ponto extremamente importante, porque a leitura liberal geralmente também aponta para o fato de que comunismo significa supressão da democracia. Efetivamente, comunismo representa a supressão da democracia, mas da democracia em seus moldes burgueses, para a constituição da democracia em moldes proletários. Portanto, enquanto a democracia burguesa é o domínio da minoria sobre a maioria, a democracia operária é o domínio da maioria sobre a minoria. A esta questão, Lenin procura responder da seguinte maneira: quais as relações dessa ditadura com a democracia? Responde ele: elevação do proletariado à classe dominante e conquista da democracia. A democracia, observará Lenin, sofrerá transformações durante a transição do capitalismo para o comunismo. Para deixar mais clara a sua ideia, Lenin discorre ainda sobre o que é democracia na sociedade capitalista. A sociedade capitalista, considerada em suas mais favoráveis condições de desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais ou menos completa na República Democrática. Mas essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista e, por isso, sempre permanecerá, no fundo, a democracia de uma minoria, apenas para as classes possuidoras, apenas para os ricos. E prossegue: os escravos assalariados de hoje, leia-se o proletariado, em consequência da exploração capitalista, vivem de tal maneira acabrunhados pelas necessidades e pela miséria que nem têm tempo para se ocupar de democracia ou de política. No curso normal e pacífico das coisas, a maioria da população encontra-se afastada da vida sociopolítica. E Lenin não está errado se considerarmos que, para a grande massa, a política é algo do qual se deve fugir, como foge o diabo da cruz. Conversando com o homem médio, ele vai dizer: eu não gosto de política, política é corrupção, política é coisa de bandido, quem é gente honesta não está na política. Esta leitura é uma leitura do senso vulgar, porque Lenin está dizendo o seguinte: a burguesia não renuncia à política, porque ela sabe que através da política ela constrói, juntamente com o aparato ideológico e também com o domínio econômico, a sua hegemonia. Prosseguindo, Lenin vai observar que a democracia, para uma ínfima minoria, ela está voltada para os ricos. Tal é a democracia da sociedade
capitalista ou da sociedade burguesa. É uma democracia na qual se estabelecem restrições que eliminam os pobres da política e da participação ativa na própria democracia defendida pela sociedade burguesa. Daí que os oprimidos, de tantos em tantos anos, são apenas autorizados a decidir qual, entre os membros da classe dominante, será o que, no parlamento, os representará e esmagará. Portanto, a passagem dessa democracia capitalista para uma democracia cada vez mais perfeita ou acabada não se opera tão simples nem tão comodamente. Aqui é um outro problema que Lenin está colocando. É necessário transitar da democracia burguesa para a democracia operária. No entanto, esta transição, ela não se dá de imediato, tão logo seja realizado o ato revolucionário. A revolução é um processo. A revolução que conduz à constituição de um novo modo de produção é um processo. Daí que, para que a democracia plena se realize, não de modo formal, mas de maneira efetiva, é necessário todo um processo que não é um processo simples. É um processo que não vai ser realizado comodamente. Dirá Lenin, o progresso, isto é, a evolução para o comunismo, opera-se por meio da ditadura do proletariado, portanto, a dominação da maioria sobre a minoria. E não poderia ser diferente, pois não há outro agente, nem outro meio para quebrar a resistência dos capitalistas exploradores. Mas a ditadura do proletariado, isto é, a organização de vanguarda dos oprimidos em classe dominante para o esmagamento dos opressores, não pode limitar-se a um alargamento da democracia. Vai implicar um processo muito mais longo, muito mais complexo e muito mais profundo, que transcenda as dimensões da democracia formal, tal como existe na sociedade burguesa. Ao mesmo tempo, a democracia dos pobres, portanto, a ditadura do proletariado, acarreta mudanças. Mudanças que não estão presentes na maneira como, na sociedade burguesa, se entende a democracia voltada para os pobres. Na perspectiva burguesa, essa democracia é marcada por restrições à liberdade dos trabalhadores. Já na democracia, tal como proposta na perspectiva socialista, as restrições à liberdade são as restrições à liberdade dos opressores, dos exploradores, dos capitalistas. E conclui Lenin, devemos reprimir sua atividade, portanto, dos opressores e dos capitalistas, a fim de libertar a humanidade da escravidão assalariada. Só tem um caminho para quebrar a resistência da burguesia, e esse caminho é a própria força. Portanto, não se vai fazer a transformação social com discursos ou apenas com medidas legislativas. A burguesia tem um ato de força e contra esta força material é necessário opor uma força material de igual ou superior intensidade. Daí Lenin colocar que devemos reprimir sua atividade para libertar a humanidade da escravidão assalariada, quebrar sua resistência pela força. Ora, dirá ele, é claro que onde há esmagamento, onde há violência, não há liberdade, não há democracia. E Lenin é lúcido quanto a isso. Falar da revolução não significa que se chegou ao paraíso. Significa apenas que se abriu um caminho para a construção de uma nova forma de sociabilidade. No entanto, esta sociabilidade, ela vai nascer de um processo longo, uma vez que, de imediato, ainda serão necessárias a manutenção de certos aparatos que sustentavam a própria dominação burguesa. Engels coloca, Lenin vai colocar o seguinte, após resgatar uma carta de Engels a Bebel. Engels vai dizer a Bebel, enquanto o proletariado ainda faz uso do Estado,
Ele o usa no interesse da liberdade, mas para submeter seus adversários, e a partir do momento em que se pode falar em liberdade, o Estado deixa de existir como tal. Diante desta afirmação de Engels em uma carta a Bebel, colocará Lenin: a democracia para a imensa maioria do povo e a repressão pela força da atividade dos exploradores, dos opressores do povo, ou seja, sua exclusão da democracia, eis a transformação que sofre a democracia no período de transição do capitalismo ao comunismo. Só na sociedade comunista, leia-se, modo de produção comunista, uma vez que comunismo não é regime político, como pretende o pensamento liberal ou social-democrata, só na sociedade comunista, quando a resistência dos capitalistas estiver quebrada, os capitalistas tiverem desaparecido e já não houver classes, distinções entre os membros da sociedade em relação à produção, só então é que o Estado deixará de existir e será possível falar de liberdade. Só então se tornará possível e será realizada uma democracia plena. Só então a democracia começará a definhar desembaraçada da perspectiva da exploração capitalista. Os indivíduos, progressivamente, irão se habituar a observar as regras elementares da vida social sem violência, sem constrangimento, sem subordinação, sem esse aparelho especial de coação que se chama Estado. Portanto, o Lenin aqui está acentuando a complexidade do processo que toda e qualquer revolução tem diante de si. Não basta apenas fazer discurso da democracia. Esta democracia ela só se efetiva a partir do momento em que ela não necessite mais do aparato de violência, de dominação, simbolizado ou expresso pelo Estado, para gerir a vida social na sua totalidade. É no sentido de caminhar para uma sociedade onde o Estado vá perdendo cada vez mais o seu papel de Estado político, que Lenin vai falar do Estado que definha. A expressão o Estado definha é muito feliz, diz Lenin, porque exprime, ao mesmo tempo, a lentidão do processo e sua espontaneidade. Só o hábito pode produzir este fenômeno, ou seja, só a vida cotidiana, no seu processo de transformação contínua, pode conduzir às condições cada vez mais favoráveis para a emergência do modo de produção comunista. Lenin observará que na sociedade capitalista temos uma democracia mutilada, miserável, falsificada, uma democracia só para os ricos, para a minoria. A ditadura do proletariado, período de transição para o comunismo, instituirá pela primeira vez uma democracia para o povo. Só o comunismo está em condições de realizar uma democracia realmente perfeita e, quanto mais perfeita for, mais depressa se tornará supérflua e por si mesmo se eliminará. Aqui ele está dizendo o seguinte, que a democracia plena, ela depende do modo de produção comunista. E com o modo de produção comunista é eliminada não a democracia, mas sim aquele caráter formal da participação coletiva na vida social. Em outras palavras, conclui ele, no regime capitalista, temos o Estado no sentido próprio da palavra, uma máquina especialmente destinada ao esmagamento de uma classe por outra, da maioria pela minoria. No período de transição do capitalismo para o comunismo, a repressão será ainda necessária, mas uma maioria de explorados a exerce contra uma minoria de exploradores. O aparelho especial de repressão do Estado é ainda necessário, mas é um Estado transitório, já não é o Estado propriamente dito. Uma democracia que abarque uma maioria tão grande da população que comece a desaparecer a necessidade de um aparelho especial de coação.
O povo, nesse sentido, pode coagir os exploradores com um aparelho especial, os soviets de deputados operários e soldados. Aqui Lenin está colocando o seguinte: se vamos construir a democracia, esta democracia tem que ser construída pela base. E uma das bases do poder soviético eram os soviets, que progressivamente foram sendo esvaziados na sua força. Mas, no projeto de constituição da sociedade comunista, tal como está refletindo Lenin, a perspectiva não é de enfraquecimento dos soviets, e sim de fortalecimento dos soviets como organização de base dos trabalhadores ou do proletariado organizado enquanto classe, visando a constituição de uma sociedade que supere a própria estrutura de classes. Para Lenin, o comunismo torna o Estado inteiramente supérfluo, porque não há mais ninguém a coagir, ninguém no sentido de classe social, no sentido de que não há mais luta sistemática a levar contra certa parte da população. Não somos utopistas e não negamos, de forma nenhuma, a possibilidade e a fatalidade de certos excessos individuais, como não negamos a necessidade de reprimir tais excessos. Ou seja, Lenin não está trabalhando com a ideia de que o comunista é um homem bonzinho. Ele está colocando que comportamentos desviantes podem surgir no interior do projeto de constituição de uma sociedade comunista, de um modo de produção comunista. Mas estes excessos individuais, estes desvios individuais, terão que ser suprimidos pelo coletivo. Daí a necessidade que ele coloca de reprimir tais excessos individuais. Há uma passagem muito interessante no filme Che, na qual os revolucionários em Cuba, eles sobem em um Cadillac e vão em direção à Havana. Che vê aquilo, estamos falando aqui do filme, Che vê aquela situação, para o Cadillac e pergunta: o que vocês estão fazendo? Os revolucionários no Cadillac dizem: bom, agora nós somos os dominantes. Che coloca: mas não é este o espírito da revolução? Peguem este Cadillac, voltem ao ponto de origem e peguem um meio de transporte comum para irem aonde vocês querem. Ou seja, são comportamentos desviantes que podem acontecer em um processo, mas que, à medida em que este processo for se aprofundando no sentido de constituição de uma sociedade verdadeiramente comunista, ou seja, de um modo de produção comunista, cada vez mais a massa dos organizados, dos trabalhadores conscientes, se imporá àqueles que ainda não adquiriram o determinado grau de consciência a respeito ou em relação ao que significa o processo de transição da sociedade capitalista para uma sociedade comunista. Concluindo este ponto, Lenin observará: uma vez suprimida essa causa principal, os próprios excessos começarão infalivelmente a definhar, e com eles definhará também o Estado. Feitas essas reflexões, Lenin entra num terceiro ponto, a primeira fase da sociedade comunista, a qual Marx chamava por socialismo. O comunismo seria a realização da sociedade no sentido de ela ter conseguido eliminar o Estado e também as classes sociais. O socialismo é um período de transição. Como Lenin vai estar colocando estas questões ligadas ao período de transição? Dirá ele: na crítica do programa de Gotha, Marx demonstra que da totalidade do produto social é preciso deduzir o fundo de reserva, o fundo de ampliação de produção, a amortização da ferramenta usada, etc. Em seguida, sobre os objetos de consumo, um fundo para as despesas de administração para as escolas, os hospitais, os asilos de velhos, etc. Portanto, trata-se de uma sociedade que está cuidando de todos os indivíduos, desde a infância até a velhice. Não é uma sociedade que descarta os idosos, como faz, por exemplo, a sociedade burguesa, chamando-os por aposentados e, portanto, não mais produtivos. É importante esta passagem sobre os objetos de consumo,
um fundo para as despesas de administração para as escolas, portanto, a educação, os hospitais, portanto, a saúde, os asilos dos velhos, portanto, cuidar da velhice quando for necessário, colocar os idosos em espaços adequados para que eles tenham um definhamento da vida também adequado. É essa sociedade comunista que acaba de sair do ventre do capitalismo, que carrega todas as marcas da velha sociedade. Ou seja, a sociedade de transição ainda tem as marcas da sociedade burguesa, mas estas marcas da sociedade burguesa tendem a definhar cada vez mais. A esta sociedade comunista, que acaba de sair do ventre do capitalismo, que carrega todas as marcas da velha sociedade, Marx denomina primeira fase, ou fase inferior da sociedade comunista. Os meios de produção deixam de ser propriedade privada de indivíduos, passam a pertencer à sociedade inteira. Cada membro da sociedade, executando certa parte do trabalho socialmente necessário, recebe um certificado constatando que efetuou determinada quantidade de trabalho. Com esse certificado, ele recebe nos armazéns públicos uma quantidade correspondente de produtos. Feito o desconto da quantidade de trabalho destinada ao fundo social, cada operário recebe da sociedade tanto quanto lhe deu. Reina, portanto, uma igualdade, mas uma igualdade aparente, uma vez que, na perspectiva marxiana, leniniana da sociedade comunista, a questão é de cada um segundo as suas possibilidades, a cada um segundo as suas necessidades. Daí que esta questão remete Lenin a fazer uma pequena digressão sobre a questão do direito na sociedade burguesa e o direito no período de transição, portanto, na sociedade socialista. O igual direito, diz Marx, de fato se encontra aqui, mas esse é ainda o direito burguês, o qual, como todo direito, pressupõe uma desigualdade. Todo direito consiste na aplicação de uma regra única a diferentes pessoas, as quais, de fato, não são nem idênticas nem iguais. Por isso, o igual direito equivale a uma violação da igualdade e da justiça. Ou seja, a ideia de que todos são iguais perante a lei é uma mera formalidade e serve apenas para consolidar formas de injustiça social. A primeira fase do comunismo, prossegue Lenin, ainda não pode realizar a justiça e a igualdade. Não poderia subsistir a exploração do homem pelo homem. Hão de subsistir diferenças de riqueza e diferenças injustas, mas o que não poderia subsistir é a exploração do homem pelo homem, pois ninguém poderá continuar dispondo, a título de propriedade privada, dos meios de produção, das fábricas, das máquinas da terra. Portanto, ele está remetendo aqui à questão da produção coletiva, não da produção socializada, e sim da produção socialista. A divisão social do trabalho coloca a necessidade de socialização da produção, mas não coloca a necessidade do socialismo na produção. Esta é uma diferença que tem que estar bastante clara. Falar em socialização da produção não significa falar em produção socialista. Implica apenas remeter que há uma divisão do trabalho, onde cada um executa uma parte da atividade total para a realização dos valores de uso. Já a produção socialista, ela envolve muito mais do que a produção coletiva. Ela implica também a redistribuição igualitária, ou a redistribuição equitativa dos frutos do trabalho para atender às necessidades sociais de cada um dos indivíduos. Lembrando que, se os indivíduos são biologicamente distintos, biologicamente também, eles têm necessidades distintas para sobreviverem no interior da vida cotidiana. Uns têm necessidade de consumir menos alimentos, outros de consumir mais. Uma sociedade socialista não pode igualizar, ou uma sociedade comunista não pode igualar todos os indivíduos, como se todos eles só tivessem necessidade, como diz o Lula, né, de 3 refeições diárias, uma de manhã, uma tarde e uma noite.
Seria um contrassenso pensar o socialismo e o comunismo, propriamente dito, nesse sentido de 3 refeições diárias para o indivíduo. Lembrando também que a sociedade comunista não é apenas aquela na qual as necessidades biológicas estarão sendo satisfeitas, mas também as necessidades espirituais estarão sendo potencializadas. E prossegue Lenin. Marx indica as fases pelas quais deve passar a sociedade comunista, obrigada, no início, a destruir apenas a injusta apropriação privada dos meios de produção, mas incapaz de destruir, ao mesmo tempo, a injusta repartição dos objetos de consumo conforme o trabalho, e não conforme as necessidades. A socialização dos meios de produção, o socialismo, no sentido tradicional da palavra, não suprime, por si só, os vícios de repartição e de desigualdade do direito burguês que continua a predominar enquanto os produtos forem repartidos conforme o trabalho. Assim, diante deste tipo de reflexão, Lenin vai considerar que na primeira fase da sociedade comunista, a exemplo do que já afirmavam Marx e Engels, o direito burguês não é abolido completamente, mas apenas em parte, apenas no que diz respeito aos meios de produção. O direito burguês atribui aos indivíduos a propriedade privada daqueles frutos do trabalho. O socialismo faz deles propriedade comum. É nisso, e somente nisso, que o direito burguês é abolido. Mas ele subsiste em sua outra função, subsiste como regulador, fator determinante da repartição dos produtos e do trabalho entre os membros da sociedade. Aqui estamos ainda no plano do socialismo, ou seja, de cada um segundo as suas potencialidades ou segundo o seu trabalho. A finalidade é caminhar para a sociedade onde cada um receba segundo as suas necessidades e não segundo as suas potencialidades de trabalho. No entanto, este período de transição é algo inevitável na caminhada em direção ao modo de produção comunista. Porém, dirá Marx, é uma limitação, mas uma limitação inevitável apenas na primeira fase do comunismo, que é o socialismo. Não se pode pensar que logo que o capitalismo for derrubado, as pessoas saberão, sem um tipo de Estado de direito, trabalhar para a sociedade. Além do mais, a abolição do capitalismo não dá, de uma só vez, as premissas econômicas de uma mudança semelhante. Aqui 2 questões. A primeira delas é que são tantos séculos subordinados à lógica do capital e, portanto, da produção capitalista, que vai ser necessária uma reformulação, uma reconstrução da consciência coletiva nos indivíduos. Consciência coletiva no sentido de consciência social nos indivíduos, e não no sentido de consciência coletiva durkheimiana. Soma-se a isso que este processo ele não se dá de uma vez por todas, ele é um processo longo. No caso da Revolução Russa, era necessário lidar com premissas econômicas que eram o atraso da própria sociedade russa. Daí Lenin está colocando aqui, além do mais, a abolição do capitalismo não dá de uma só vez as premissas econômicas de uma mudança semelhante, porque no caso da Rússia, se tratava de uma revolução num país extremamente atrasado que precisou desenvolver as forças produtivas para tentar caminhar em direção ao socialismo e ao comunismo. Ora, dirá Lenin, não há outras formas senão as do direito burguês nesta primeira fase. É por isso que subsiste a necessidade de um Estado que, embora conservando a propriedade comum dos meios de produção, mantém a igualdade do trabalho e a igualdade da repartição. O Estado morre na medida em que não há mais capitalistas, em que não há mais classes, e por isso não há mais necessidade de esmagar nenhuma classe. Isso na fase avançada do comunismo. Mas o Estado ainda não definha de todo no período socialista, pois resta a proteção do direito burguês que consagra a desigualdade de fato. Para que o Estado define completamente,
é necessário o advento do comunismo completo. Lenin estabelece um quarto item neste capítulo, que é a discussão não do período de transição do socialismo ao comunismo, mas sim o período da fase superior da sociedade comunista. Sempre seguindo as reflexões, os argumentos de Marx, observará Lenin: a condição econômica da extinção completa do Estado é o comunismo elevado a tal grau de desenvolvimento que toda oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho físico desaparecerá, desaparecendo, portanto, uma das principais fontes de desigualdade social contemporânea, fonte que a simples socialização dos meios de produção, a simples expropriação dos capitalistas é por completo impotente de fazer secar de uma só vez. A expropriação dos capitalistas dará infalivelmente um prodigioso impulso às forças produtoras da sociedade humana. Portanto, da constituição da sociedade sem classes. Mas qual será o ritmo desse movimento? Em que momento ele romperá com a divisão do trabalho, abolirá a oposição entre o trabalho intelectual e o trabalho físico e fará do primeiro a primeira necessidade da existência? Não sabemos, nem podemos saber, a não ser que se queira fazer futurologia, porque Lenin está preso ao processo real. É possível ir apontando o norte mais geral, mas problemas na vida cotidiana podem acelerar ou retardar o processo de constituição desse norte mais geral, que no caso aqui era a consolidação de uma sociedade comunista, de um modo de produção comunista. Fato é que todo este processo deverá sempre estar alimentado por uma necessidade de avançar e, progressivamente, fazer com que o Estado define. Daí dizer Lenin: o Estado poderá desaparecer completamente quando a sociedade tiver realizado o princípio de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. Isto é, quando se estiver tão habituado a observar as regras primordiais da vida social e o trabalho tiver se tornado tão produtivo que todo mundo trabalhará voluntariamente conforme sua capacidade. A repartição dos produtos não mais exigirá que a sociedade destine a cada um a parte de produtos que lhe cabe. Cada um será livre para ter segundo suas necessidades. No entanto, este não era ainda o caso da sociedade que brotou da Revolução Russa. Daí Lenin observar: até a chegada a essa fase superior do comunismo, os socialistas exigem a fiscalização rigorosa do trabalho e do consumo pela sociedade e pelo Estado. Mas essa fiscalização deve começar pela expropriação dos capitalistas e ser exercida pelo Estado dos operários armados, não pelo Estado dos funcionários. A questão essencial da política de hoje é a seguinte: a expropriação dos capitalistas, a transformação de todos os cidadãos em trabalhadores, empregados de um mesmo grande sindicato de produção, mais precisamente o Estado, e a inteira subordinação de todo o trabalho desse sindicato a um Estado verdadeiramente democrático, o Estado dos soviets, dos deputados operários e soldados. Para Lenin, ao que se costuma chamar de socialismo, Marx chamou de a primeira fase ou fase inferior da sociedade comunista. Na medida em que os meios de produção se tornam propriedade comum, pode-se aplicar a palavra comunismo, contanto que não se esqueça de que esse não é um comunismo completo. Portanto, a constituição da sociedade comunista comporta graus, e estes graus estão ligados à maturidade econômica que se atingiu no processo, ou seja, um elevado desenvolvimento das forças produtivas, permitindo a redistribuição da riqueza social produzida.
Em sua primeira fase, concluirá Lenin. Em sua primeira fase, em seu primeiro estágio, o comunismo não pode estar ainda em plena maturação econômica, completamente libertado das tradições ou dos vestígios do capitalismo. Daí, esse fato interessante de se continuar prisioneiro do estreito horizonte jurídico burguês, sob o comunismo em sua primeira fase. O direito burguês, no que concerne à repartição dos bens de consumo, pressupõe, evidentemente, um Estado burguês, pois o direito não é nada sem um aparelho capaz de impor a observação de suas normas. Acontece que não só o direito burguês subsiste no comunismo durante certo tempo, mas também o Estado burguês. É lógico, sem a burguesia. Isto não quer dizer que a democracia seja uma impossibilidade. A democracia, dirá Lenin, tem uma enorme importância na luta da classe operária por sua emancipação. Mas a democracia não é um limite que não pode ser ultrapassado, e sim uma etapa no caminho que vai do feudalismo ao capitalismo e do capitalismo ao comunismo. Democracia implica igualdade, algo que não existe efetivamente na sociedade burguesa. Portanto, democracia implica a superação da igualdade formal. E o problema da passagem da igualdade formal à igualdade real está ancorado na própria lógica que norteia a constituição da sociedade comunista, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades. É importante observar como que neste capítulo Lenin está extremamente preocupado em como realizar o processo aprofundando a democracia, mas não na perspectiva da sociedade burguesa, e sim na perspectiva da sociedade comunista. Para ele, até então, a democracia havia subsistido como um par perfeito para o Estado burguês, a fim de garantir a legitimação do domínio da burguesia. Dirá, neste sentido, Lenin, a democracia é uma das formas, uma das variantes do Estado. Por consequência, como todo Estado, ela é o exercício organizado, sistemático da coação sobre os homens. Isso, por um lado. Por outro lado, é ela o reconhecimento formal da igualdade entre os cidadãos, do direito igual a todos de determinar a forma do Estado e administrá-lo. Segue-se que, a certa altura de seu desenvolvimento, a democracia levanta, logo de início, contra o capitalismo, a classe revolucionária do proletariado e lhe fornece os meios de quebrar, de reduzir a migalhas, de aniquilar a máquina burguesa do Estado, mesmo a da burguesia republicana. O exército permanente, a polícia, o funcionalismo, e de substituir tudo isso por uma máquina mais democrática, mas que nem por isso é menos máquina de Estado, constituída pelas massas operárias armadas, preparando a organização de todo o povo em milícias. Aqui, mais uma vez, a reafirmação de que o Estado socialista ainda não é a realização plena da democracia, mas já é um primeiro passo no sentido de superar a dimensão formal da democracia. Na medida em que o processo avança, o que se tem diante de todos é a transformação da quantidade em qualidade. Chegada a esse grau, a democracia sai dos graus da sociedade burguesa e começa a evoluir para o socialismo. Se todos os homens tomam realmente parte na gestão do Estado, o capitalismo não pode mais se manter. E o desenvolvimento do capitalismo, por sua vez, cria as premissas necessárias, portanto, as condições necessárias, para que todos, entre aspas, possam, de fato, tomar parte na gestão do Estado. Todos no sentido de que a grande maioria. Essas premissas são, entre outras, a instrução universal, a educação e a disciplina de operários pelo imenso aparelho. Ou seja, que Lenin está apontando o seguinte: para que a democracia se instaure efetivamente, é necessário educar o povo, ou educar o conjunto dos trabalhadores, a fim de que se impeça com isso, através da posse do saber,
da constituição de grupos autonomizados em relação à grande maioria e, mais ainda, da constituição de aparatos burocráticos que, por deterem um determinado saber, se impõem à grande maioria como os únicos organizadores da vida social. Com tais premissas, ou seja, da educação e disciplina para um número cada vez maior de individualidades, é totalmente impossível totalmente impossível que a gestão pública se torne em aparato de especialistas. Lenin vai observar também que é impossível derrubar de um dia para o outro os capitalistas e os funcionários e substituí-los no controle da produção e da repartição, no recenseamento do trabalho e dos produtos pelos operários armados pelo povo inteiro em armas. Aqui, mais uma vez, ele está se referindo ao quadro trágico da própria Revolução Russa. Muito embora a revolução tenha sido feita, não se contava com um aparato de funcionários capazes de viabilizar o incremento do desenvolvimento das forças produtivas. Sabemos de todos os esforços que foram desenvolvidos para industrializar rapidamente a Rússia e, posteriormente, a União Soviética. No caso aqui de Lenin, ele está se deparando com um país atrasado, essencialmente agrário, onde há um alto grau de analfabetismo e onde não existe uma massa suficientemente grande de funcionários, senão aqueles legados pela ordem anterior, no sentido de tocarem as coisas do Estado, ou seja, de organizarem a produção e organizarem o desenvolvimento. Esse é um dilema que se coloca para a revolução naquele período. Não se trata de uma revolução que aconteceu em um país onde as forças produtivas estivessem desenvolvidas, onde o grau de corpo técnico fosse elevado. A Rússia ainda estava engatinhando nesse período. Daí, Lenin colocar esta afirmação de que é impossível derrubar de um dia para o outro os capitalistas e os funcionários e substituí-los no controle da produção e da repartição, no recenseamento do trabalho e dos produtos, pelos operários armados, pelo povo inteiro em armas. Ou seja, o proletariado tomou o poder, mas ainda não estão amadurecidas as condições para que este proletariado em armas possa dispensar os técnicos então existentes naquele período em que estava transcorrendo a Revolução Russa. Prossegue Lenin. Contabilidade e controle. Eis as principais condições necessárias para o funcionamento regular da primeira fase da sociedade comunista. Todos os cidadãos se transformam em empregados assalariados do Estado, personificado, por sua vez, pelos operários armados. Todos os cidadãos se tornam empregados e operários de um só grupo econômico nacional do Estado. Trata-se apenas de conseguir que eles trabalhem uniformemente, que observem a mesma medida de trabalho e recebam um salário uniforme. Essa disciplina fabril, que, uma vez vencidos os capitalistas e derrubados os exploradores, o proletariado tornará extensiva a toda a sociedade, é um passo necessário para a radical limpeza da sociedade, das vilanias e das sujeiras da exploração capitalista e para a continuidade de sua marcha para a frente. Portanto, caminhar no sentido do modo de produção comunista. A partir do momento em que os próprios membros da sociedade, ou pelo menos a imensa maioria, tiverem aprendido a gerir por si mesmos o Estado, tiverem tomado a direção das coisas e organizado seu controle, tanto sobre a ínfima minoria de capitalistas, como sobre os pequenos senhores desejosos de conservar seus ares de capitalistas e sobre os trabalhadores profundamente corrompidos pelo capitalismo, somente a partir desse momento tenderá a desaparecer a necessidade de qualquer administração, no sentido burguês da palavra. Quanto mais plena for a democracia, tanto mais próximo estará o dia em que se tornará supérflua esta forma de administração dentro dos moldes burgueses, uma vez que a produção complexa exige organização. Lenin está ciente disso.
Quanto mais democrático for o Estado, entre aspas, constituído por operários armados e deixando de ser o Estado no sentido próprio da palavra, tanto mais rápida será também a extinção de qualquer Estado. E conclui Lenin, quando todos de fato tiverem aprendido a administrar e de fato administrarem diretamente a produção social, o que é possível através de uma educação de massa, quando todos, de fato, procederem ao registro ao controle dos parasitas, dos filhos família, dos velhacos e outros guardiões das tradições capitalistas, então será tão incrivelmente difícil, para não dizer impossível, escapar a essa contabilidade e a esse controle nacionais, que uma rara exceção será, provavelmente, acompanhada de um castigo tão pronto e tão exemplar, pois os operários armados são gente prática, não intelectuais sentimentais, e não gostam que brinquem com eles. Que a necessidade de observar as regras simples e fundamentais de todo convívio humano se tornará muito depressa hábito. Aqui é importante porque Lenin está mostrando que este processo precisa ser acompanhado por um profundo processo educativo das massas, por um profundo trabalho educativo das massas, a fim de que as massas se apossem do saber, mas também da compreensão de qual é o projeto que tem diante de si, no sentido de aprofundarem as bases de construção de uma sociedade comunista. Quando se chegar a este ponto, diz Lenin, a porta se abrirá de par em par para a passagem da primeira fase à fase superior da sociedade comunista e, ao mesmo tempo, ao definhamento completo do Estado. Com esses elementos, Lenin conclui a reflexão deste 5º capítulo do livro O Estado e a Revolução. Expusemos aqui na nossa sessão de hoje os pontos fundamentais deste capítulo, que tem por título As Condições Econômicas do Definhamento do Estado. Espero que tenham gostado da discussão. Como sempre, encaminhem suas considerações positivas ou negativas, a fim de que possamos melhorar cada vez mais o nosso trabalho, contribuindo assim com as jovens gerações de estudantes, de pesquisadores e também com as jovens gerações de trabalhadores. Até uma próxima.